bom dia, bom dia. Mais um lindo dia aqui. Hoje é dia 7 de maio de 2025. Tô entrando no meu quintal magnífico, onde eu contemplo aqui o meu amigo Sol, o meu amigo Mar aqui, ó. Que coisa linda. Ao fundo lá tem João Pessoa, a parte litorânea. Como vocês podem ver, a maré baixou bastante porque tem uma parte úmida aqui. E tá tudo maravilhoso, gente. Que delícia de dia. E por falar em dia, em sol, em praia, em João Pessoa, eu vou falar hoje um pouquinho sobre scooter. Scooter, eu já entrei nessa tocada aí faz algum tempo. E hoje eu vou falar da X-Max 250 ABS, que ela chegou aqui no Brasil em 2020. É uma moto relativamente recente, já tive várias também. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa moto que chegou aqui no Brasil, como eu falei, em 2020, pelo custo de R$ 21.990. Na época era um negócio bem caro e realmente continua sendo, porque a gente leva sempre em conta que está em cima de uma scooter de 250, só que ela traz muito recurso. Esses recursos são coisas que de repente você tinha em outras marcas, mas conseguiram reunir nela um monte de vantagens que eu achei bem bacana. E aí fui repetindo, todo ano comprando uma, todo ano comprando outra. A diferença era pouca, então fui sempre renovando a moto e vendia sempre com 4, 5 mil quilômetros e sempre pulava para a próxima. Mas vamos falar mais um pouquinho dessa scooter premium aí daqui 2 minutinhos. Bom, quando eu optei pela Yamaha, a X-Max, fiz um test drive, mas não saí com boa impressão. Mas aí de repente eu falei, não, vou ter que encarar, vou começar com uma usada. E foi assim que eu fiz. Peguei uma usadinha, tinha acho que 2 mil quilômetros também, estava bem nova. E já me impressionei com algumas coisas interessantes. Vamos começar de cima para baixo, aquele para-brisa. Eu sempre gostei de moto com para-brisa para ter a proteção no peito, tanto do vento quanto também de pedras, bichos, borboletas e outros assemelhados, inclusive abelha, que eu tenho medo danado. Aí o painel também era um painel completo, com computador de bordo. Era a moto muito legal. Vinha com uma chave codificada de presença, quer dizer, você só fica com ela dentro do bolso e chega próximo da moto, a moto reconhece e você já está livre para sair com ela. Um excelente compartimento de bagagens, que isso me interessava bastante, tanto para guardar o capacete, como também para quando você vai fazer compra no supermercado, enche tudo aquilo lá e cabe coisa para danar. Em termos de segurança, você tem a roda dianteira com aro 15, a roda traseira com aro 14, a distância entre eixos muito boa, porque com essa distância entre eixos você consegue ultrapassar as lombadas e quase que andar em cima dela um pouquinho para não ficar raspando o fundo da moto, né? Tem motos que elas são grandes, então fica uma roda antes, uma roda depois e acaba raspando na lombada o fundo da moto. Painel completo, freios ABS importantíssimos. Então isso tudo foi somando com aquilo que eu imaginava ter numa moto. E ainda o melhor de tudo, minha esposa gostou, que ela anda comigo, então contemplou tudo que nós precisávamos e ainda ficamos com uma moto bem atualizada. A aerodinâmica dela eu achei muito legal, porque aquela carenagem frontal ela acaba te protegendo tanto de chuvas, pequenas chuvas, né? Quanto também na estrada de objetos que possam voar assim, acertar ali. Tem um bom desenvolvimento, anda
110, 120, 130 km por hora, porque você está numa scooter, tá bom demais. E para deslocamento urbano é interessante, para também pequenas e grandes viagens. Cheguei a fazer uma viagem de 400 km com ela, com uma delas. E tinha por outro... tem o carregador de celular que fica nos porta-luvas, que um deles é fechado, travado, e o outro deles é aberto, é livre. Para coisa rápida, né? Você pega uma viagem, se tem pedágio, alguma coisa tem que pagar, tá ali, você pode levar. É bem bacana a disposição dos acessórios que a moto possui, que são de fácil acesso. Nesse modelo, todo a parte de computador de bordo você aciona a manete do lado direito, ali tem alguns botões. É moto muito boa, média 29 a 30 km por litro de combustível na cidade, na estrada de 35 a 38, mantendo aquela velocidade constante, não é nada acelerado, correndo, é uma coisa andando cometido com ela. O que mais que tem? Bom, agora vamos falar de 2020 até 2024. A moto permaneceu a mesma, com os 45 litros de compartimento de bagagem. Segui, acho que nesse período eu tive acho que umas 6, que é mudando as cores. As cores, quando ela foi lançada, tinha preto, azul e vermelho. Depois vieram outras opções, assim como o cinza, que era bem bonito, com roda meia roxinha. Era uma composição de cores agradável e bonita. Se você vai pegar zero, dá para você escolher, né? Agora, se você está fazendo uma compra de oportunidade, você tem que se encontrar com aquilo que está disponível. Depois vieram as de cor verde, um outro azul com uma outra nuance de azul. E até que agora 2025 houve alteração no produto. E sobre isso eu vou falar agora. Vamos lá, 2025, vou até mudar a posição aqui no sol. Não que outro assunto não fosse interessante, mas em 2025 a moto teve algumas alterações. Para o leigo, que só sabe ver e distinguir o vermelho do azul, não encontra muita alteração. Só olha assim na moto, mudou a cor e mudou também o painel. Teoricamente sim, se você for ver por esse lado. Só que você precisa entender um pouco do produto e as variações técnicas dele para poder dizer, olha, esse aqui ficou melhor por causa disso, disso e daquilo. E vamos lá. Começando de novo, de cima do para-brisa para baixo. O para-brisa ele está um pouquinho mais largo agora e, a meu ver, ele deve estar um pouquinho mais alto. Uma coisinha mínima, estilo um dedo e pouquinho, porque antigamente não ficava no meu ângulo de visão e o meu para-brisa na X-Max anterior, ele já estava no ponto mais alto. Você regula, tem que regular manualmente lá, desmonta, nada difícil, 2 parafusos você resolve esse assunto. E esse para-brisa ele está um pouquinho mais elevado, ao meu ver. Ainda não desmontei ali para dar uma olhada e confirmar isso mesmo. Aí, descendo mais um pouco, chegamos ali no painel. O painel ele tem 2 displays. Um display que é fixo, é o que está na parte mais alta. Ele tem a velocidade, ele tem o odômetro final, né, o quanto a moto rodou, tá ali realmente, e tem também o nível do combustível. Continua os 13 litros de combustível na moto. Então, se você pegar 13 vezes 30 km dentro aqui do perímetro urbano, vai encontrar uma autonomia muito boa. E na estrada ele também vai te dar uma autonomia boa,
Porém, na estrada, a cada 150, 200 km é bom dar uma paradinha para esticar a perna, ficar uma viagem mais agradável. Mas vamos mais um pouquinho para baixo. Na segunda parte do painel, você tem o display, que esse você consegue configurar conforme aquilo que já está programado para esse display. Então ali você espelha o seu GPS, o Garmin, que você baixa e faz a interligação ali, a comunicação dele com uma moto. Tem o computador de bordo também, que você coloca ali. Tem um outro gráfico que é conta-giros. Tem um outro módulo econômico que esse ainda não tive chance de utilizar e opinar sobre ele. Tem ali uma parte que ele fala sobre o tempo, principalmente quando você está com o GPS ligado. O GPS vai falar: Mário, como é que eu vou ouvir? Não, você não vai ouvir nada. Antigamente você também não ouvia, porque tinha que deixar seu aparelho ali fixado em algum canto do guidão para poder ter o display do seu GPS. Agora não, agora ele está na parte central do seu painel e ficou uma posição muito legal. No começo tudo você estreia no começo, mas depois você vai começando a entender o produto e ver que ele realmente foi feito, está fácil de ser utilizado. A parte toda deve ter mais alguma coisa, eu falei sobre tudo, e tem o posicionamento das luzes, de espia, de seta e tudo mais. Bom, descendo mais um pouquinho, a chave comutadora fica ali embaixo, que é para você ligar ou ligar somente a parte eletrônica da moto, para liberar os bancos também, e depois para que liga a parte de energia realmente. Do lado direito, o manete agora ele não tem tanta função para a mão direita, a não ser acelerar. O que mais da partida, pisca alerta. Aí fica uma sugestão, hein, o Yamaha, podia botar um botão de emergência de pisca alerta embaixo do banco, né? Porque ele só funciona se a moto estiver ligada, e às vezes, se for necessário você colocar a moto numa posição X lá e deixar o pisca-alerta ligado, seria interessante, mas isso não dá para ser feito atualmente. E do lado esquerdo você tem o outro manete, que tem o freio da traseira, e depois você tem todo o controle desse segundo painel aí. Então você consegue mudar as telas do display. Inclusive, quando você liga a moto, você dá um aceite lá, que ele fala: olha, é para você prestar atenção, em outras palavras, né? É para você prestar atenção na estrada, mantenha muita atenção lá e não vai se entreter com o painel aqui, que pode dar mensagens, dizer que, olha, tem uma mensagem que chegou no seu celular, mas ele não mostra qual é a mensagem, para você não se distrair, né? Aí, descendo um pouquinho mais, nós temos a parte lá de proteção das pernas. Que mais? O tanque está na mesma posição. O pisca da moto saiu da posição frontal, que lembrava o posicionamento das Vespas, né, ali na própria carenagem, e subiu, está do lado do para-brisa. Então do lado direito tem um, do lado esquerdo tem outro. Ficou um conjunto bacana mesmo, gostei. As cores, agora nós temos as cores cinza, eu acho que preto e azul. E uma coisa interessante que mudou a partir de 2021, inclusive na época quem me falou foi minha esposa, porque mudaram o revestimento do banco, colocaram um revestimento que ele era meio crequelento. Então, para quem está pilotando, você quase não percebe a coisa, mas quem está lá atrás sem muito apoio, um dia nós subimos numa moto que nós tínhamos comprado lá, ela andou e falou: que legal, esse aqui, ó, eu não escorrego no banco. Falei: pô, bacana, detalhe interessante, né? Então, parabéns à Yamaha que desenvolveu isso. E para esse novo modelo de 2025, ele tem também vamos chamar assim, antiderrapante.
antiderrapante para quem está sentado no lugar do passageiro, só que ele parece uma camurça. Aí os pneus continuam os mesmos, tem uma parte, o carregador de celular agora é USB-C, aquele pequenininho. Tem mais alguma coisa, uma coisa importantíssima que mudou e realmente é difícil alguém perceber, que é justamente o foco que ele tem agora do farol. Antes o farol era só uma parte no centro do conjunto óptico lá, era uma lâmpada bem forte que tinha, mas ela não abria muito assim quando você usava o farol óptico. Isso tudo, quando você fala em termos de valor, se pegarmos o valor que é recomendado pela própria Yamaha, dá 36 mil e pouquinhos reais. Quando você coloca o frete no preço lá, acabei pagando 37.860 reais. Foi isso aí. Então a moto teve o seu reajuste, a qualidade continua a mesma e até melhor. Agora ela é Connect porque você tem um app que você baixa no seu celular e toda a vida da moto passa a ser carregada no seu celular também. Então a qualquer instante você pode ter um monte de informações da moto, inclusive se ela está dentro do período de revisão e tudo mais. Acredito até que no período de revisão vem alguma mensagem para você que pode ser refletida no painel ou no seu próprio celular. A moto tá boa, 4 anos de garantia, continua com os 45 litros de bagageiro. Que mais que tem de interessante? As cores são bonitas, como eu já falei, e estou muito feliz com o produto. Acho que ficou muito legal e dá até pra gente fazer um comparativo da anterior para essa. Tem muita coisa a ser explorada, ainda não consegui explorar, estou com ela há menos de uma semana. Scooter Prima é justamente pela facilidade de pilotagem. Você tem o câmbio CVT, que é um câmbio que é só acelerar e ele vai embora, te deixa as mãos assim com total controle sobre a moto. Não que o outro não seja, mas aqui fica mais prático. O ABS é muito legal, funciona, inclusive num cursinho de pilotagem que eu fiz na própria Yamaha em São Paulo. Na época o rapaz ensinava a frear e a usar o ABS, fazer ele entrar mesmo e você utilizar e dominar a situação, porque a hora que ele entra você dá um sustinho assim, porque ele faz um barulho estranho na frente. Aí está acionando, ele vai soltando o freio gradativamente para ele não travar a roda. E o controle de tração, esse controle de tração, se aconteceu, ele aconteceu automaticamente, eu não percebi, mas você tem como desativar também. O controle de tração parece que ele calcula a velocidade da roda dianteira com a roda traseira e vai travar uma das duas, alguma coisa assim. Preciso estudar um pouquinho mais sobre controle de tração, mas é um excelente produto. Quem optar por essa ou modelos anteriores estará muito bem servido de moto. Dá para pegar e se deslocar dentro da cidade e também a hora que você quiser dá para você pegar uma estrada aí com tranquilidade e levar um monte de bagagem embaixo do banco. Até mais, tchau, tchau.